Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial sobre Simplify 3D. Neste vídeo eu vou estar falando um pouco sobre strings, as famosas teias que acontecem quando o bico se move de um lado para o outro da peça, em partes aéreas. Então, para isso, eu vou estar usando esse pequeno modelo de uma cadeira, que eu acredito ser o melhor. Dá para testar tanto strings como overheat. Então, a configuraçãozinha desse primeiro modelo, eu vou setar ela para fazer as teias, como se fosse uma impressora recém-configurada. Aqui está a aba de configurações da minha impressora. Eu vou remover o retract, 10% de infio, layer.2, 4 camadas de topo, 4 camadas de chão, 2 de shell. O adicional não precisa mexer tanto. Infio já foi mexido. Só um detalhe. Na configuração do infio, eu ensino a fazer isso nos meus vídeos anteriores. Então vamos pro próximo. Suporte. Essa peça não usa suporte, então desabilitem. Aqui na aba de temperatura, temos a temperatura do primeiro extrusor, do hot end. Então eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo anterior, porque lá eu ensino a conseguir achar a temperatura alvo certa da sua impressora e do seu filamento. Vamos continuando. A aba de cooling não precisa mexer, só deixa tudo desabilitado. G-code também não, script também não. Na aba Otter, para fazer esse tipo de calibração, eu recomendo que vocês deixem uma velocidade de impressão bem baixa mesmo. Não é porque eu estou usando uma Core XY que eu vou deixar a velocidade lá no talo. E no Advanced também não precisa mexer em nada. Um detalhe importante, eu vou estar usando material ABS. Então, de ABS para PLA vai ter muita coisa diferente. Então é isso. Fatiando a peça. Fatiando a peça, vamos ter isso daqui. Ela é realmente pequenininha mesmo, vai levar em torno de meia hora para imprimir. Outro detalhe também é não confie muito nesse tempo que mostra aqui, porque isso daqui pode variar de acordo com a configuração da sua máquina. Aqui já no comecinho da primeira camada, temos uma coisinha bem interessante para mostrar. Estão vendo que aqui é uma área muito pequena de contato com a mesa, não é? Então, se você não tiver um adesivo decente para usar na sua mesa para poder imprimir, eu sugiro que você use aqueles skirt brim. De como que você adiciona isso? Aqui na aba em Additionals tem os skirt brim. Daí você coloca aqui 0 de afastamento da peça, volta lá. 0 de afastamento da peça e as outlines você pode colocar em 10. Aqui vai ser quantas vezes ele vai repetir de acordo com as camadas. Então só deixa para repetir apenas na primeira camada para dar uma pegada melhor na mesa. Então, fazendo o fatiamento, você já vê que ele vai de fora para dentro e já fica grudadinho com o pé. Vamos reduzir lá para dar uma olhadinha mais a fundo. Ó, como dá para perceber, né, é uma base só, para ele transferir toda a temperatura de fora para dentro, sem ter o risco da peça descolar. Isso daí é muito usado em peças grandes, só que para peças grandes não resolve porra nenhuma. Então, como aqui eu confio no meu adesivo, eu vou tirar isso daqui, deixar no que eu tinha deixado antes. Outro detalhe, o número de linhas que você faz ao redor da peça é só uma homogeneização. Também expliquei isso nos vídeos anteriores. Então vamos para o fatiamento novamente. Como eu expliquei, né, a primeira camada vai ser uma camada importante, é só para pegar na mesa. E a partir das próximas, ele vai fazer partes muito fininhas. Daí cada vez que ele for mover o bico entre um pezinho e outro, ele já começa a fazer teia. Então, dá para você configurar a impressora só fazendo os pezinhos dessa cadeira. Mas é interessante que você faça ela inteira quando você achar que a impressora já está bem configurada, para daí você ver a diferença que fica de qualidade. Então é isso. Daí aqui tem uma pontezinha simples, outra ponte, ele tampa de volta ali com ponte, faz o estofadinho. E aqui é outra parte também que dá bastante problema com teias.
Então é isso, vou deixar aí do ladinho um vídeo separado time-lapse para mostrar imprimindo essa mesma peça. Notem que já no começo da impressão ele faz essas teias que eu havia mencionado. Isso é realmente um desperdício de filamento e mais tarde vai ser um desperdício de tempo para poder limpar a peça. Então depois que a peça ficou pronta, ela ficou desse jeito. Pode notar que a configuração da impressora no estofadinho está ótimo, fechou todas as camadas. Mas o problema mesmo é entre as pernas da cadeira e nas grades. Pode notar que fez muita teia mesmo. Isso para um iniciante é a coisa mais comum do mundo. Não se surpreenda com a primeira impressão. A partir da próxima cadeira já vai estar configurado para não acontecer mais isso. Esse fiozinho que sobra aqui em cima também é problema com o Retract. Caso não resolva, dá para configurar pelo G-Code mesmo. Então, agora já foi explicado o que acontece se você não configurar corretamente o Retract. Então agora vamos acertar lá como é que são as configurações. Já na primeira aba tem essa label de Use Control. Você habilita a retração. Distância de retração. Esse número aqui vai variar muito de acordo com o tamanho do Bowden que você usa. Se você não usa Bowden, no máximo 3 mm já vai ser o suficiente. Agora, se você, como eu, possui máquinas rápidas que precisa de Bowden, acima de 5 mm, de acordo com o tamanho. A minha Core XY tem em torno de 60, 70 centímetros de Bowden. Só que não é uma regra de divisão. Isso daqui é uma regra que você vai ter que buscar de acordo com a velocidade de retração, o tamanho do Bowden, o tipo de filamento. Varia muito a configuração de marca para marca. Então, para mim, ficou o ideal 6 mm. Daí, Extra Restart Distance. Esse campo aqui é mais específico para quando a máquina vai começar uma nova área. Então, se ela demora um pouquinho para extrusar, você deixa esse valor aqui em positivo. Vai aumentando de pouquinho em pouquinho até ela começar a extrusar certinho. Se você imprime apenas um de shell nas suas peças, isso daqui vai dar uma diferença monstruosa. A próxima, Retraction Vertical Lift. Isso daqui eu já expliquei em alguns vídeos anteriores. O roteio dele sobe, move para a próxima área, desce e continua a impressão. Então não vou entrar a fundo muito nisso daqui porque até eu nem uso. Um detalhe importante sobre esse campo é o tipo de fim de curso que você possui. Em uma delta não faz diferença, mas agora numa cartesiana, que o ponto zero fica batendo no fim de curso, isso daqui vai ser um problema enorme. Se você usa fim de curso óptico, tá ótimo. Sua impressora vai conseguir suportar desde a primeira camada até a última. Agora se você utiliza fim de curso mecânico, ele vai dar um problema, porque o fim de curso mecânico tem um certo espaço para ele acionar e desacionar. Então, se você tiver tendo problema com esse tipo de configuração, já sabe por quê. Retraction Speed, aqui você configura a velocidade. Então, se você usa um extrusor Direct Drive ou com redução, você vai ter que mudar a configuração aqui. No caso, o meu é Direct Drive. Não confunda o Direct Drive com o Bowden. O Direct Drive se refere diretamente à polia, direto no eixo do extrusor. Extrusor com redução é tipo aqueles Wade, Greg, que tem uma engrenagem grandona. Parece bonito, mas não é. O Bowden é só uma diferença para você conseguir uma velocidade a mais e uma leveza no core da máquina. Então, a velocidade aqui pode ser maior quanto menos passos for por milímetro. A minha máquina usa 140 passos por milímetro configurado com o drive 8825. Então eu consigo uma velocidade bem alta. Agora, se você usa um extrusor com redução, sua velocidade vai ser no máximo 50, 60 mm por segundo. Eu posso alcançar bem mais velocidade, só que isso daqui já é o ideal para mim. Outro detalhe também é que quanto mais rápido ele fizer a retração e o movimento para o próximo campo, menos ele vai derreter a peça para poder puxar a teia até mesmo com o próprio bico. Esse é um outro problema que poucos levam em consideração. Daí só um ressalte, a velocidade continua baixa. Isso daqui é uma calibração, não é um modelo de velocidade. Então agora, fatiando a peça, deu pra notar que ela ficou a mesma coisa da anterior, Só que a diferença seria isso daqui. Em cada ponto desse daqui seria onde ele faria as teias. Ele para o extrusor ali,
e move para o próximo ponto. Nesse movimento é onde que ele faz as teias. Então vamos ver o modelo sendo impresso. Notem que agora do começo até o final da impressão não vai aparecer mais teias. A configuração varia muito de impressora para impressora, então não espere acertar de primeira. Você consegue amenizar bastante, mas nunca acertar. Isso daí vai com a prática. Então a peça finalizada ficou desse jeito. Ficou bonitinha do início até o final. Só tive apenas uma falhinha de overheat aqui em cima, mas o foco mesmo é o retract e as teias. Como dá pra ver, né, não teve nenhuma teia, do início até o final da peça. Inclusive, olhando assim por baixo, dá pra perceber que as perninhas ficaram bem certinhas. Tem umas áreas de ponte aqui também que ficaram perfeitas. Toda a parte de baixo da cadeira ficou bem lisinha, mesmo sem usar suporte. Então é isso. Quem vai decidir se a peça fica ou não com teias não é a sua máquina, é você. Então, configure bem certinho o seu equipamento, não pule nenhuma etapa de calibração, que sua máquina vai sair 100% fininha para fazer qualquer tipo de impressão detalhada. Essa daqui foi só apenas um exemplo. Eu escolhi uma peça pequena que com certeza fizesse teia. E essa daqui foi o melhor para poder ensinar. O modelo para quem tiver interessado em baixar essa cadeirinha vai estar na descrição do vídeo. Se o vídeo foi de alguma ajuda, compartilha, pois pode ajudar muita gente. Nunca se esqueça que você um dia já foi iniciante também. Então até a próxima! Nunca mostrei isso, mas eu realmente guardo meus modelos impressos, tanto os que dão errado quanto os que dão certo. No caso desse daqui foi pro vídeo, né, então eu vou manter eles guardadinhos. É isso, vai ficar com a minha coleção. Fui!